Olá, eu sou a Ana e o vídeo de hoje é sobre as leituras do mês de agosto, um mês em que eu tinha bastantes coisas planeadas e foi tudo pelo cano abaixo. E porquê? Vocês já vão descobrir. Houve uma trilogia que se meteu no meio das minhas leituras e acabou por descarrilar todas as leituras que eu tinha pensado para este mês. Portanto, vou passar a mostrar-vos os livros que li durante o mês de agosto. O primeiro livro é aqui o Dança da Água, de Ta-Nehisi Coates. Este livro já vinha do mês de julho, foi um livro que eu achei que ia conseguir ler em 2-3 dias, porque ele não é muito grande e levou-me um bocadinho mais de uma semana. É um livro que acaba por exigir uma leitura um bocadinho mais demorada, é um livro que parece que leva algum tempo a digerir. Há aqui muitas coisas que efetivamente vale a pena pensar e refletir sobre as coisas que estão a ser ditas. Há camadas na história que o autor nos está a apresentar, as personagens são muito boas. Este é um livro que acaba por falar sobre escravatura, tem aqui alguns elementos de fantasia. Se vocês quiserem saber mais sobre este livro, eu tenho uma sugestão de leitura para ele. Espero que deem uma oportunidade, porque é um livro que é muito interessante, mas tenham a atenção que a questão da fantasia pode parecer aqui um bocadinho deslocada, no entanto o autor tem uma justificação para isso e a verdade é que faz sentido para nós que estamos habituados a ler coisas sobre escravatura muito mais pesadas, porque, convenhamos, não há nada de leve na escravatura, não é? Talvez nos pareça um bocado descontextualizado ou então completamente não convencional, e isso talvez leve a algum ajuste de pensamento enquanto estamos a ler. Depois disso tenho aqui os 7 volumes de Living Will, de André Oliveira, com ilustrações da Joana Afonso, e depois temos aqui 2 volumes que são ilustrados pelo Pedro Serpa, e a história do Will é... Eu controlei-me a história toda, eu não chorei. Quando cheguei ao último volume, pronto, é assim. Esta banda desenhada é escrita em inglês, apesar do autor ser português. Penso que será uma forma também de chegar ao estrangeiro, e está assim dividido nestes 7 volumes. Cada um destes volumes é uma parte de tentativa de redenção por parte do Will. O Will é um senhor de 80 e tal anos, se não me engano, e que perdeu a esposa já há 15, e a única coisa que ainda o ligava à esposa era o cão. Quando o cão faleceu, ele acabou por ficar praticamente sem amarras à vida e, portanto, prepara-se ou começa-se a preparar para a eventualidade de também ele morrer. E, portanto, nós temos aqui o Will, que houve algumas alturas da vida dele em que ele não foi a melhor pessoa do mundo, a tentar ter alguma redenção em relação às coisas que tinha feito ou dito ou deixado de fazer, e, portanto, a tentar encontrar as pessoas para quem ou com quem falhou. E vamos descobrir, ou o Will vai descobrir, pessoalmente, já sei que às vezes a redenção não vem como nós queríamos. Por muito bem intencionadas que essas coisas sejam, às vezes vêm demasiado tarde. E, portanto, nós temos aqui histórias que são bastante realistas, e temos aqui outra história paralela que acaba por não se chegar a cruzar com a história do Will, mas que tem algum impacto na história. Mas é um livro sim, porque eu acabei por contar os 7 livros como um. É um livro que acaba por nos fazer refletir muito nas coisas que nós fazemos às vezes, sem pensar muito no assunto, porque naquela altura faz sentido, mas talvez a longo prazo, ou mesmo a médio prazo, talvez não seja justificável. Portanto, vale muito a pena. Se vocês ainda não conhecem, leiam, porque efetivamente está uma excelente história e as ilustrações da Joana são fantásticas. Falando nas ilustrações da Joana, que são fantásticas, eu tenho aqui o Zana, da Joana Afonso, que foi escrito e ilustrado pela Joana Afonso, e nós temos então a Zana, que é uma personagem que está amaldiçoada e, portanto, tem aqui esta chama por cima da cabeça, e ela está a tentar descobrir uma forma de quebrar esta maldição. Nós temos acesso, através das memórias da Zana, ou então de sonhos que ela tem, aquilo que aconteceu e que levou a que ela passasse a ter uma chama na cabeça, e vamos vendo o que aconteceu e o que ela já fez, e o que nós vamos percebendo na forma como ela interage com as outras personagens que vão aparecendo no livro é que o que nós não percebemos, aliás, é muito bem como é que ela tem aquela maldição, porque tecnicamente a Zana não é má pessoa.
de todo. E portanto nós vamos ao longo do livro perceber como é que alguém que não é uma má pessoa acabou com uma má lição e como é que ela vai acabar por tentar dar a volta a esta situação. Eu gostei muito do final, é um livro com muito humor e eu espero que a Joana continue esta história, porque esta história merece uma continuação e vale mesmo muito a pena. Depois, como eu já tinha mencionado no vídeo onde falo sobre os livros que chegaram cá à casa durante o mês de agosto, este livro devia ter chegado durante o mês de julho e tecnicamente chegou nos últimos dias de agosto, só que eu tive de o ler para o clube de leitura que foi algures a meio de agosto. E portanto eu tenho aqui 10 minutos e 38 segundos neste mundo estranho da Elif Shafak. Este livro é tão bom. Assim que eu comecei a ler este livro, eu fiquei agarrada às páginas. À medida que as páginas foram avançando, eu fiquei cada vez mais agarrada à personagem. A personagem é fantástica. Nós temos aqui tantas situações tão más, umas seguidas às outras, ao longo de uma vida inteira. E nós sabemos que há tantas coisas que acontecem assim a tanta gente que esta personagem parece-nos extremamente real e pode ser várias pessoas. Nós temos aqui a história da Layla Tequila. Tequila é uma alcunha que lhe foi dada. Obviamente ninguém se chama Layla Tequila e nós começamos a nossa história com a Layla acabadinha de ser assassinada. E portanto a Layla tem noção que morreu, ela sabe que está morta, mas ainda tem aqui algum tempo em que está consciente dessa morte e vai-se lembrando de várias coisas ao longo da vida dela e que vão acabar por fazer com que ela em retrospectiva nos dê a vida dela e todos os momentos que foram mais marcantes nessa vida e as pessoas que ela foi conhecendo ao longo de todas essas situações. E nós vamos então ter acesso a essas memórias em que ela vai pensar nessas pessoas, na forma como as conheceu e como pessoas que são completamente diferentes umas das outras acabaram por ter um impacto tão grande, não só na vida dela, como criaram um grupo com uma amizade muito unida e a Layla foi essa cola. E portanto nós temos aqui a Layla que é uma prostituta, nós sabemos disso logo nas primeiras páginas. E que nós pensamos que muitas vezes as pessoas que acabam por ir parar à prostituição que têm um background muito duvidoso e não era necessariamente a situação aqui. Isto passa-se em Istambul, aliás, tanto quanto sei, a maior parte das histórias da Elif Shafak passam-se em Istambul, portanto é uma coisa característica dela, ela é turca, apesar de não viver na Turquia. E nós temos então aqui uma análise muito grande da sociedade de Istambul na década de 60, 70 maioritariamente e vai até aos anos 90, que eu penso que a história termina nos anos 90, e nós temos aqui então uma história que é muito densa em personagens, em situações. Nós sabemos que os direitos das mulheres neste país e em tantos países como este não são os mesmos direitos que nós temos aqui. É impossível nós ficarmos indiferentes a esta história, a esta personagem. Nós temos vontade de chegar ao pé da personagem, dar-lhe um abraço ou dar-lhe a mão e seguir com ela o caminho todo que ela tem de percorrer até chegar ao momento final. E portanto é um livro que eu gostei imenso. Eventualmente vai sair uma sugestão de leitura deste livro e é dos melhores de 2020 de longe. Portanto, fica aqui este livro maravilhoso. E chegou então a altura de vos falar na trilogia que me descarrilou as minhas leituras por completo. É uma trilogia que já estava cá, se não me engano, desde 2018. Foi a Sandra do canal Mil Estrelas no Colo que me ofereceu estes livros. Ela tinha nas prateleiras dela e quando fez o Bookshelf Tour dela, ela tinha dito que achava que era um thriller e eu disse que não. Tinha um bocadinho de thriller, mas efetivamente é uma coleção de ficção científica, portanto a única coisa que eu fiz foi mesmo corrigir isto, porque eu sei que a Sandra não é muito ficção científica, portanto se ela estava à espera de um thriller, o mais provável era ficar desiludida com estes livros, porque efetivamente tem um pequeno quê de thriller, mas depois o resto é muito mais de ficção científica e a Sandra acabou por me oferecer os livros. Foi uma coisa que na altura me apanhou completamente desprevenida. E essa coleção é aqui Wayward Pines, que existe série, como vocês podem ver aqui pela capa do livro. E o que acontece aqui foi que eu peguei neste livro a pensar, bem, a Sofia tem o Sci-Fi Challenge neste momento a decorrer, isto vai até outubro, eu se calhar devia de ler um livro. Um livro, eu já vi a série, portanto isto até deve ser rápido de ler e vai ser, ok, leio um livro e depois eventualmente um dia de ler os outros dois. Não deu, não deu. Eu acabei o primeiro livro e tive de pegar logo nos outros dois.
E portanto, esta trilogia acabou por me descarrilar aqui as minhas leituras todas. E nós temos então Wayward Pines Paraíso, Wayward Pines Caos e Wayward Pines Revolta. E esta é a história do Ethan Burke, que acorda numa vila que tem um ar super idílico, as pessoas são todas muito bem vestidas, as casas são todas assim muito maravilhosas, com um jardinzinho, assim tudo muito arranjadinho, tudo muito certinho, muito regrado. E ele acaba por não saber quem é, porque ele quando acorda não tem memória sequer do próprio nome. Sabe que foi à procura de 2 colegas que desapareceram, ele faz parte de agentes secretos do Estado e portanto ele foi à procura de 2 agentes secretos que desapareceram. No entanto, ninguém lhe dá respostas nesta vila, ele bem que tenta fazer perguntas, mas toda a gente olha para ele de lado como se ele fosse um intruso e é muito, muito estranho. E neste primeiro livro tudo o que vocês vão sentir é frustração, vocês vão sentir perfeitamente a frustração desta personagem e o facto de ele querer, por exemplo, telefonar à mulher quando se lembra do número de telefone e não consegue porque o telefone não faz chamada, nem sequer faz o barulho de nada, não tem som, não nada. O telefone está lá, parece que é só para enfeitar. E depois todas as pessoas com quem ele se cruza têm interações muito estranhas. E depois parece tudo muito forçado, muito teatral. E tudo isto acaba por o deixar extremamente confuso. Acaba por ser muito confuso para nós também. O primeiro livro é muito, muito confuso. Se vocês quiserem ler, preparem-se para ter logo o segundo à mão. Porque assim que vocês perceberem o que acontece no final do primeiro, vocês vão querer seguir para o segundo. E eu eventualmente vou fazer a sugestão de leitura destes livros, até porque já prometi isso à Mafalda, do canal A Outra Mafalda, que ela quando viu que eu ia ler estes livros disse-me: vais fazer a sugestão de leitura deles, e eu: agora estás a pedir, eu faço. Portanto, eventualmente vai sair uma sugestão de leitura para estes livros, mas lá está, isto começa como thriller, mas é ficção científica e eu não me vou aprofundar muito sobre como é que este livro é ficção científica. Eu não vos vou dar isso, é spoiler, e eu tento evitar ao máximo spoilers neste canal. Portanto, esta foi a trilogia que me desencaminhou tudo. E acabei por terminar o mês aqui com o Serpentes de Água, do Tony Sandoval. Foi um livro que vocês, se já estão aqui há algum tempo, sabem que veio comigo na Comic Con de 2018, que veio autografado pelo autor, que este autógrafo é lindo. E eu já tinha começado este livro 2 vezes e ainda não o tinha lido, não sei o que é que aconteceu, não consigo justificar. Esta história é muito estranha, é muito, eu até diria um bocadinho macabra, aliás, como dá para perceber pelo tipo de imagem que está aqui. No entanto, é uma história que é muito, muito curiosa, muito interessante e acaba por ter aqui várias camadas também, porque não é só aquilo que nós estamos a ver. Portanto, aqui a nossa personagem principal vai conhecer uma rapariga do meio do nada, vai aparecer e começa a falar com ela e vão ficar amigas e eventualmente a nossa personagem vai descobrir que essa rapariga morreu já há alguns anos. E portanto é muito estranho que ela tenha um contacto tão próximo, porque efetivamente é próximo, é quase como se ela tivesse uma pessoa ao lado dela e ela não tem uma justificação por isso. Ainda por cima, apaixonou-se pelos dentes dela, porque os dentes de Agnes, que é então essa rapariga que morreu há uns anos, ela tem uma paixão por aqueles dentes. E a verdade é que a história deste livro tem a ver com os dentes da Agnes. E eu não consigo dizer grande coisa sobre a história deste livro sem andar para aqui a dizer coisas que não devia. E portanto, se vocês gostam de histórias que sejam assim um bocadinho macabras, com coisas que às vezes parecem nonsense, que envolve ter crianças em situações muito estranhas, como andarem a saltitar à noite por um carreiro fora ao pé de um lago onde se calhar não deviam estar, batalhas e animais muito curiosos, um polvo que é muito estranho. Então nesse caso dei uma oportunidade aqui a este livro, porque é mesmo daqueles livros que para começar vale a pena, nem que fosse só pelas ilustrações. Tony Sandoval tem ilustrações lindíssimas e portanto vale a pena por causa disso. Vejam este livro, leiam a história. Eu não vou dizer mais do que isto porque senão vou estar aqui num livro que não é assim tão grande, ele é grandinho, mas não tem assim tanta história. Se eu disser muito mais do que isto já vou estar a dizer coisas que não devia. Ora, daqui é a Ana do futuro,
que estava a editar o vídeo que a Ana do passado fez. E o que aconteceu foi que a Ana do passado esqueceu-se de finalizar o vídeo. E portanto aqui estou eu, a Ana do futuro, a rir-se muito, depois da frustração da Ana do passado, para vos vir dizer que sim, aqueles foram os livros que eu li durante o mês de agosto e eu tinha-me esquecido de falar de um, e quando fui desligar e ligar a câmara para continuar a gravar o final, eles geralmente nem chega a 30 segundos em que eu finalizo o vídeo, lembrei-me que não tinha gravado um dos livros e então falei sobre esse livro e esqueci-me de finalizar o vídeo. Portanto, aqui estou eu para vos dizer que espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha algum dos livros chamado a atenção e pronto, e aqui estou eu a editar, não é? E que tenham ficado interessados em algum dos livros, são livros com histórias muito interessantes e portanto digam-me nos comentários quais foram os livros que vocês acharam que assim, que soam mais a qualquer coisa que vocês poderão gostar de ler, se já leram algum deles, se há algum que não chama mesmo de toda a atenção, portanto deixem tudo nos comentários. E por hoje vou ficar por aqui, adeus e até a próxima, tchau!